Quero saber apenas isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui o apóstolo Paulo começa o capítulo de uma forma muito forte, muito contundente. Ó Gálatas insensatos, quem é que enfeitiçou vocês? Aqueles irmãos, falsos irmãos, queriam que os cristãos, na verdade, praticassem as coisas de um tempo anterior, antes de Jesus, quando imperava a lei. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, homem nenhum pode ser justificado por meio das obras da lei. E o melhor exemplo para isso é o nosso patriarca Abraão. Veja, Abraão é uma pessoa que veio antes da lei. E diz a palavra de Deus que Abraão creu em Deus e isso foi lhe creditado como justiça. A fé não é apenas anterior à lei. A fé é a perfeição da lei. A fé é o cumprimento da lei. A fé vem antes, porque ela decorre da promessa que Deus havia feito a Abraão, que por meio da sua descendência, nominalmente Cristo Jesus, a graça de Deus alcançaria não somente aos descendentes étnicos, sanguíneos de Abraão, mas também todos os gentios, todas aquelas pessoas que professassem publicamente e no coração crescem que Jesus Cristo é o Senhor, a fim de que, por meio de Jesus Cristo, por meio da fé que nós temos nele, a bênção de Abraão chegasse a todos os gentios. E que bênção é essa? A bênção da promessa que Deus havia feito com Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Abraão, eu estou te escolhendo, você vai ser uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por meio de Jesus, o descendente de Abraão, que nós temos a realização dessa promessa por meio da fé. E Paulo pergunta, então qual que é a utilidade efetiva da lei? A lei serve para quê? Por que que Deus, ele promulgou essa lei? Essa lei que é santa, essa lei que expressa a vontade de Deus, foi dada para que o ser humano soubesse da sua condição de pecaminosidade, para que por meio dessa lei Deus expressasse a sua vontade, o seu padrão, a sua retidão, a fim de que todo homem, toda mulher com pecado fosse condenado. A lei, ela não pode nos salvar. A lei, ela desnuda o nosso status e a nossa identidade e o nosso destino como pessoas perdidas, malditas. Foi justamente essa maldição da lei que Jesus Cristo veio assumir em meu lugar e em seu lugar. Mesmo ele, Jesus Cristo, não tendo do que pagar em relação à lei, porque em relação à lei Jesus foi perfeitamente obediente, Jesus assumiu o débito que era nosso. Ele pagou a pena que era minha, que era sua, para que por meio desse ato a justiça dele fosse revestida em cada um daqueles que creem nele. A lei, embora ela seja a expressão da santidade de Deus, ela somente vem a nos acusar, somente vem a nos dizer que nós somos desesperadamente pecadores e impossibilitados de alcançar pelas nossas próprias forças a graça de Deus. A fé, então, vem no sentido de completar aquilo que é o propósito central de Deus, que por meio de Cristo Jesus, ele pudesse nos alcançar, que por meio de Cristo Jesus, nossos pecados todos fossem perdoados, toda a lei fosse cumprida em Cristo, para que nós, em Cristo, pudéssemos viver a verdadeira realidade do Evangelho, que não é uma realidade pautada no legalismo, na obediência cega a normas ou a regras, como se essas normas e essas regras tivessem efeito de nos santificar e de nos justificar. Não, pelo contrário. A verdadeira justiça vem pela fé em Cristo Jesus, mas essa fé é em Jesus Cristo, que em nosso lugar se fez maldição, pagando até o último preço do nosso débito eterno
com Deus, para que aquilo que outrora Deus prometeu aos patriarcas pudesse ser hoje realidade em cada um de nós que cremos e que hoje somos chamados para ser o novo Israel, o novo povo de Deus. Meu amado irmão, irmã, nós precisamos compreender essa mensagem tão rica, que de forma tão complexa é colocada aqui, mas a estrutura é simples. Deus, Ele nos salva pela graça em Cristo Jesus. Cristo Jesus pagou por meio da sua morte a maldição da lei, para que hoje pudéssemos viver a vida no Espírito, a vida em liberdade, gozando dessa graça e tendo em nós o cumprimento daquelas promessas que Deus fez a Abraão, que são irrevogáveis e que hoje em Cristo Jesus, o seu descendente, o descendente de Abraão, nós podemos experimentar, nós podemos viver. O justo viverá pela fé. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você deposita toda a sua confiança nele? Se você assim o faz, saiba que você é povo de Deus. E se você é povo de Deus, Deus tem um compromisso em cumprir a sua promessa sobre você. Mas se você ainda não crê em Jesus como seu Senhor, não colocou toda a sua vida diante dele para que ele possa lavar você, perdoar você, restaurar você, ele quer fazer isso hoje na sua vida, por meio da sua palavra, para que todas as bênçãos que outrora foram prometidas a Abraão possam também ser as suas bênçãos que em Cristo você pode desfrutar. Jesus Cristo, Ele é a única fonte da nossa salvação. É apenas por meio dele que nós encontramos a verdadeira justiça. Ele é o nosso grande resgatador, que pagou até o último centavo do preço da lei da maldição, sob a qual todos nós um dia estávamos submetidos. E hoje nós fomos libertos pela graça, por meio da fé, para vivermos a vida que Deus quer que nós vivamos para a sua honra e para a sua glória. Capítulo muito importante de Gálatas. Um capítulo complexo, mas um capítulo que revela a essência daquilo que é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Que você possa experimentar e viver essa justiça em todos os momentos da sua vida por meio da fé. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio, querendo Deus. Tchau, tchau.